No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados, e ia ter com ele toda a região da Judéia e todos de Jerusalém. E eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Algo que devemos entender diante do Evangelho é que ele tem destinatário, ele tem o modo daquele que escreve, ele tem um ambiente, o que ele quer mostrar, como ele quer mostrar, as disposições, o interesse, a finalidade. E isso é importante para a gente entender como se dá certas coisas, o porquê apresenta certas citações, como elas aparecem. Já temos visto um pouco disso no Evangelho de São Marcos, nessa nossa série de meditações sobre o Evangelho. E algo que é sempre bom recordar é entender, por exemplo, quem é o foco de São Marcos. São aqueles que estão fora, são aqueles que não eram judeus, eram pagãos, eram romanos, eram aqueles que teriam contato externo com Jesus, né, por meio deles. Esse contato que viria em virtude do anúncio, mas que, diante de um primeiro momento, de modo geral, era necessário que eles soubessem quem era aquele que estava falando. E quem é aquele que está falando? Um judeu. Alguém que era judeu, alguém que teve, ainda que não tanto, contato com Jesus. E é necessário que ele soubesse daquele ambiente, entendesse aquele ambiente, aquelas circunstâncias. E por isso ele apresenta certas coisas. Por exemplo, ele explica o contexto, ele mostra as coisas num paralelo de anúncio e concretude, né? Por exemplo, ele explica, de certa forma, o ambiente judaico, o que era aquilo, porque que eles acreditavam naquilo outro. Diferente, por exemplo, de São Mateus, que escreve para judeus. Era um judeu que escrevia para judeus, estava ali, ele demonstrava a concretude das coisas, aquilo que antes, né, era anunciado, agora é concretizado. São Lucas, por exemplo, de outra forma, escreve a pagãos, mas sendo pagão, tendo vindo de origem pagã. Era um grego que escrevia a gregos. Então, olha, isso daqui é dessa forma. Jesus pode entrar na nossa vida também, diante desse seu ambiente. Marcos tem essa diferenciação. E ele é direto. Ele tem uma diferenciação, ele não é tão extenso e prolixo como os outros, nem faz tantas inserções como São Mateus, né? Então, ele tem esse misto, nesse seu modo de anúncio. Ele anuncia e depois concretiza aquilo que anunciou. Mostra aquilo que é a realização da promessa, né? Aquela, olha, tem a gente, o ambiente judeu tem isso, tinha certos anúncios, né? E tinha-se a expectativa disso. E onde isso se realiza nesse ambiente? Aqui, desta forma, deste modo. É claro que também tem isso diante dos fatos correntes, mas ele, né, e veremos isso depois ao longo do Evangelho, quando a gente vai
meditando cada passagem, cada ponto, a gente vê esta relação. Mas, de modo geral, né, nessa passagem vemos isso. Vemos isso diante dessa relação, né? Vemos que se conjuga o segundo e o terceiro versículo com o quarto e o quinto. Apareceu João Batista no deserto, e Nosso Senhor falava no versículo segundo que enviaria o seu anjo. São João Batista, ele pregava o batismo de penitência para arrependimento dos pecados, né? Ele anunciava, enfatizava, pregava. Ele verdadeiramente, como apresenta a primeira parte do versículo terceiro, ele é a voz que grita no deserto. Ele ia ter com... E todas as regiões iam ter com ele, né? Os de Jerusalém. Aqueles que eram tocados, eram chamados, se sentiam movidos. Ele verdadeiramente, como apresenta na segunda parte do versículo segundo, ele preparava os caminhos do Senhor. E todas aquelas pessoas eram batizadas por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Ou seja, ele verdadeiramente preparava o caminho do Senhor, endireitando suas veredas, como aparece na segunda parte, né, do versículo terceiro, diante do anúncio de Isaías. Vemos esta relação, né, esta relação profunda, mas ele é mais resumitivo, ele não é tão prolixo como dizia, mas é necessário que, a partir de agora, vemos essa concretude que é expressa, que é anunciada e agora se explicita diante, né, desses versículos. É necessário que vejamos esta concretude. Quem era João? Ele era o Batista, aquele que batizava. E por que batizava? Né? Porque ele praticava este batismo de conversão. Ele anunciava este batismo de conversão. Tinha esta prática, este anúncio, este mostrar o caminho. O que era esta conversão? Esta conversão tinha uma ordenação a um arrependimento e a remissão dos pecados. Por isso pregava, por isso anunciava, por isso gritava, como apresenta, né, Isaías em seu anúncio. Esse ato, né, o batismo, era o modo explícito do seu aplainar, do seu endireitar os caminhos, né? E a gente vê essa relação, mas uma relação que não fica só no versículo 2 e 3, né? Diante da concretude, né, que tem a sua relação com Êxodo, com Malaquias, com Isaías, mas com o seu modo de vida, ainda que não estejam plenamente anunciados de modo precedente, aos judeus que viam também, de alguma forma, tinham contato ou teriam contato depois, né? A todos a gente, estudando a Sagrada Escritura, a gente vê que ele concretiza outras passagens, outros anúncios deste modo. Por exemplo, Ezequiel e Zacarias. Ezequiel, ao apresentar no capítulo 26, derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados de toda a vossa imundície. Purificar-vos-ei de todos os vossos ídolos. Este ato de arrependimento, de voltar. Claro que, de algum modo, Ezequiel, de um modo remoto e mais distante, talvez já esteja anunciando este batismo, sacramento, né? O batismo de Jesus, aquele que ele entrega à sua igreja. Mas aquela preparação imediata já se tem diante do batismo de São João. E Zacarias também o faz, dizendo no início, literalmente no versículo 1, no capítulo 13,
Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para se lavarem as manchas do pecado e da impureza. Do mesmo modo, apresenta essa relação com o batismo, mas fala também desses atos de arrependimento, de conversão, a qual São João Batista anunciava. E como entendermos esta passagem? Para irmos a fundo, é necessário que talvez voltemos, né, ao original, aonde expressa o Evangelho de São Marcos: Baptisma metanoia, eis arfesin hamartion. Baptisma metanoia, batismo de conversão, batismo de arrependimento. Esse batismo ele tinha um porquê, um para quê. E o para quê? Eis arfesin hamartion. Para a remissão, ou para o perdão, arfesin hamartion, de pecados, para a remissão dos pecados. Então, a gente vê isso, né? Essa conversão, esse abandono de um caminho mau para ir para um caminho bom, esta mudança de rumo, essa mudança de caminho, né? Aquilo que é expresso diante desta explicitação, metanoia. E o que é metanoia? É a conversão, o arrependimento, a mudança de mentalidade, a mudança de mente. E mente aqui no sentido semítico, né? O que é a mente no sentido semítico? É a fonte da vida interior. É aquilo que está dentro, né? Mudar de mente, mudar de mentalidade é este ato de retorno, de mudança de vida, né? Este rumar para aquilo que é de fato. Então, metanoia é este cair em si, é este, né, voltar àquilo que é o centro, aquilo que é a verdade, né, o reconhecer os seus atos, o ver, olha, eu estou indo para um lugar errado, eu estou cometendo erros, eu tenho que mudar, né? Este olhar com óculos da verdade, olha, isso aqui não está certo. Isso aqui é minha prática, isso que eu costumo fazer não está certo. Eu tenho que mudar. Isso aqui está me levando a cada vez mais afundar. Eu tenho que ir para cima, né? Este ato de voltar ao rumo, né? Metanoia também é usado no sentido náutico, né? Este voltar ao rumo que me leva ao destino certo, ao correto. Então eu tenho que mudar, né? O timão do barco, né? O leme. Essa mudança de caminho, saindo do mal para ir para o bom, essa mudança de vida e também esse sentido de mudança de vida, mudança também de pensamento, mudança também daquilo que eu quero, daquilo que eu penso, do modo como eu penso, né? E esta mudança se dá para o perdão. Tá? Essa mudança está atrelada essa mudança de vida, esta imersão, esta limpeza simbólica, né? Eu me arrependo, eu mudo e eu expresso essa mudança por meio da imersão, por meio do batismo, por meio dessa limpeza simbólica que limpa o meu corpo. Eu busco essa limpeza, né? Esse ato de, olha, eu vou mudar, né? É claro que não é aquilo ali que concede o perdão, né? É essa mudança de vida, é só Deus que pode conceder o perdão, né? Que está atrelado a esta mudança. É fato que, apesar de nesta explicitação parecer muito, mas não é o batismo sacramental nem a confissão, né? Mas ele prefigura e prepara, é um esboço daquilo que virá. Por isso tem muita similaridade neste modo de expressão. Mas, como São João Batista mesmo diz,
Eu vos batizo com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele marca, ele transforma, ele leva para algo novo, real, verdadeiro, que é o batismo, que nos faz filhos de Deus, né? Que nos faz criaturas novas, que nos faz nascer verdadeiramente, né? A conversão, ela verdadeiramente confere o perdão, né? Que esse batismo é um ato ainda preparatório, né? Diante daquilo que se podia. Mas, entendendo um pouco este caminho que é feito pelo Evangelho, é necessário que também nós nos deixemos tocar, nós nos deixemos moldar, nós saibamos entrar, né? E vejamos aquilo que essa passagem nos diz, aquilo que esta passagem nos toca. E o que ela nos diz? Porque podemos pensar, bom, eu já sou batizado em algo que é maior, sacramentalmente. Eu já me confesso algo que já é também maior do que aquele batismo. Eu não preciso ficar simbolizando com água, né? Eu já sou convertido, eu já estou na igreja, eu já estou dentro, já faço isso, já faço aquilo, eu já sirvo, porque, né, eu tenho minha pastoral, eu tenho tal coisa, eu sirvo também na sociedade, diante dos meus atos, diante da minha vida, da minha forma de fazer caridade. Então, o que me diz São João Batista? São João Batista permanece sendo para nós a voz que grita, a voz que grita no deserto. Aplainai os caminhos do Senhor. É necessário que também nós aprendamos a aplainar em nós destes caminhos que não estão completos, não estão terminados. Nossos caminhos de conversão, de mudança, de metanoia, este caminho para o Senhor, este abrir o coração para Deus, só tem o seu fim da jornada quando morremos. Esse nosso caminho de conversão só tem seu ponto final quando morremos. Ele não é um momento que se passa. Ele não é algo que é estanque, que é um ponto. Ele é um caminhar. E é necessário, portanto, que mudemos, que nos convertamos, que mudemos nosso modo de pensar, busquemos conhecer, né? Porque é necessário ver, né? Como eu estou pensando, como o que eu estou buscando conhecer, o que eu conheço, né, da minha fé, daquilo que é verdade, daquilo que o Senhor me apresenta nos evangelhos. O que eu faço? Como eu faço? Por que eu faço? Esses meus atos, como são? É necessário que entendamos isso porque muitos acham, olha, eu já me converti, eu sou batizado, me converti e estou na pastoral X. E acha que isso é um selo, é um cargo, né? Isso é triste, porque a pessoa acha que a pastoral é algo obrigatório e não é, né? A pessoa acha que é uma estruturação de mérito. Sim, eu sou tal coisa, ou então tem classes na igreja, aqueles que são é, é, católicos engajados e os católicos mais ou menos. Não, não tem isso. Não existe isso, né? Eu não preciso, não tenho que fazer parte do grupo A ou B. Eu tenho que ser católico, eu tenho que ser seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. No Brasil se tem essa prática de maior quantidade de pastorais e tudo mais. É algo próprio local, mas não é obrigatório localmente nem, né, universalmente, né? É necessário que eu aprenda a me colocar na igreja, que seja inserido na igreja. E o que é a igreja? É a esposa, é o corpo, é a família.
É a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o corpo místico de nosso Senhor. É a família. Foi constituído como família. E em meio a esta família, este corpo, a esposa, nós somos membros. Somos membros da esposa, fazemos parte do seu corpo, somos membros desta família. E nesta família nós temos um pai, no corpo temos uma cabeça, somos a esposa que tem um esposo, Deus, que é explicitado por meio daqueles que se configuram a ele, ou seja, o sacerdote à frente da paróquia, o clero sendo guiado, né, pelo seu bispo, os membros ordenados, né, sacerdotes, no sentido da Igreja Universal, sendo conduzidos pelos legítimos pastores, o Papa, os demais bispos e os sacerdotes que os auxiliam. São aqueles que são a cabeça que conduzem, que encaminham o povo, que conduzem as ovelhas. Eu sou, em meio a esta família, filho. O filho que que tem responsabilidades, que deve, né, obedecer àqueles que são seus pais. Um filho que deve buscar conhecer diante das suas responsabilidades. Uma delas é conhecer, ou estudar. Não, tenho que estudar ciência, filosofia, tenho que estudar matemática, história. Não, conhecer a fé, estudar a fé, aprender sobre a fé. Eu tenho que conversar, ter esse direcionamento, buscar este caminho, mas principalmente a oração, o conversar principalmente com Deus, o falar com Ele, o ter esta relação com Ele. A oração é isso. Claro que, para isso, por vezes, diante de várias coisas, eu tenho que buscar um direcionamento com o sacerdote, e a direção espiritual, o aconselhamento é importante, mas eu tenho que ter esta relação para com Deus. E tenho um compromisso, eu tenho atos a serem feitos, que são o meu apostolado, o meu modo de anunciar, o meu modo de demonstrar a minha fé. E dentro desses atos vemos, né, este modo de anúncio, de impulsionar, de abrir-se, de explicitar aquilo que eu creio, diante do meu modo de viver, diante do modo como eu falo, diante do meu modo como eu me porto. E para este caminho, para conhecer, para conversar, diante dos meus compromissos, diante daquilo que eu devo mudar em mim, né? Porque eu tenho que mudar o meu modo, a minha disposição, eu tenho que me converter. E para isso eu não preciso passar, né, por um batismo de penitência. Aquilo era o esboço, mas o Senhor, a partir disso, me mostra a base, né? Sendo batizados, já devemos aprender a retornar para o Senhor, diante do arrepender daquilo que eu fiz contra Ele, dessa mudança de vida que eu devo ter. Não é simplesmente um arrependimento, mas eu quero fazer de novo. Poxa, que coisa chata, e amanhã tá fazendo de novo. Não, eu tenho que aprender a me esforçar para mudar de vida, empenhar-me diante desta mudança. Isso vamos dizer que é a base do que seria a confissão. A confissão não é simplesmente para me comungar. É triste as pessoas que pensam isso. Revolta, de certa forma, porque a pessoa não se confessa bem e, assim, não está verdadeiramente arrependido uma pessoa que faz isso. Eu quero confessar por quê? Porque eu quero comungar. Tá, mas se está arrependido, vai mudar de vida? Não. Então não adiantou nada. Não vale aquela confissão.
A confissão pede arrependimento, pede este empenho pela mudança de vida. Por isso eu tenho que saber aquilo que eu fiz. Eu devo ter consciência daquilo que eu fiz contra Deus, né? E por isso que não se deve ficar conversando de ano em ano. Porque tem gente que não se lembra do que fez há uma semana atrás, outros há um mês atrás, quanto mais há um ano atrás, né? Por isso este ato de analisar a consciência, ver o que eu fiz e buscar. Claro que tem pessoas que não têm acesso ao sacerdote tão facilmente, a regiões no Brasil, e ok, quando for necessário, essas pessoas buscam, mas principalmente Rio de Janeiro, nas metrópoles mais litorâneas, no Sudeste, tem como ir sempre ao sacerdote, né? Se confessar. Nas paróquias, muitas vezes, tem confissões todos os dias. Então, buscar isso, confessar-se com regularidade, arrependendo, buscando essa mudança de vida, né? Este empenhar-se para não se afastar do Senhor. E vemos, né, este esmiuçar, né, diante neste princípio, que a vida de São João Batista, que é apresentada logo depois, né, a partir do capítulo 6, do versículo 6, esse sentido de penitência, né, o modo como se vestia, o que comia, né, estas mortificações, esses sinais de mudança, esses sinais de empenho para esvaziar-se de si mesmo para estar com Deus. É necessário fazê-lo, é necessário buscá-lo, né? E esta mudança, né, tem por responsabilidade, tem esses sinais de responsabilidade, né? Eu devo conhecer mais, amar mais, unir-me mais e assim mudar de vida. Mas esta mudança de vida tem em voga um anúncio, um ato de um compromisso de falar, de portar-me diferente para levar mais a Deus. Estes apostolados, né? São José Maria apresenta este apostolado de amizade e confidência, este amizade de proximidade, este amizade que eu não tenho que necessariamente ficar falando, insistindo, não sei o que. Não, este, olha, tem isso daqui, tem tal coisa, o modo como eu me porto, né? Ser tão unido a Jesus que eu tenho que ser, eu sou semelhante a Ele, anuncio como Ele, de modo a que os outros se intriguem e queiram saber por que eu sou assim, para falar, né? Olha, eu sou assim porque tal coisa, eu passei por essa mudança, eu tive aquilo, eu tive isso, eu busco isso, né? Eu conheço mais assim, né? Esta mudança que tem que ser em casa, ou seja, na igreja, diante dos meus amigos, diante de tantas pessoas que às vezes não sabem, né? Que pode ter pastorais, claro, pode, né? É um modo próprio de me fazer presente nesta família. Mas também tem né? Outras formas, não só paroquiais, não só pastorais, né? Onde eu me insiro, né? E posso anunciar, mas também no mundo, em meio à minha família, com meus pais, com meus filhos, com meus irmãos, com meus parentes, diante dos meus amigos, daquele grupo, daquela roda onde eu vou, diante do meu trabalho, diante daqueles que eu encontro na rua, né? O modo como eu anuncio, como eu me expresso, como eu me visto, como eu falo, como eu me porto no trânsito, como eu me faço as coisas dentro de casa, como eu faço as coisas com os meus amigos, como eu falo com eles, né? Ter esses atos de mudança, esses atos de explicitação da verdade. São João Batista o fez nessa mudança de vida, falando de modo duro para o arrependimento, para a conversão, né? E demonstrava isso diante da sua vida,
uma vida penitente, uma vida ascética, uma vida que levava tantos a se intrigar para buscar, de certa forma, aquilo que ele vivia, aquela retidão que chamava a atenção pela verdade. Do mesmo modo, os santos assim o fizeram, e de modo particular a Virgem Maria. Seu modo simples, escondido, ela sempre estava ali. E depois, a nós, assim o faz. Aparece. Aparece a tantas e tantas crianças por terem um coração puro, e a partir destas crianças, diante deste tocá-las, diante deste falar com elas, desse mudar o coração, levar esta mensagem a todo mundo. Assim foi em Lourdes, Salete, Fátima. Assim foi sempre diante deste seu anunciar, desta precisão, deste impulso para a verdade, que fez com que tantos mudassem de vida, que fez com que tantos buscassem a verdade, sem medo de falar aquilo que é certo, mas sabendo como falar o que é certo, né? Diante da postura do levar a verdade, a vida de oração e de união com Deus. Peçamos a ela que também nós possamos assim fazer. Possamos escutar esta voz de São João Batista, que também a nós fala, que se volta para nós com seu grito, com seu anúncio, para que possamos também nós aplainar em nossos corações os caminhos do Senhor, tendo esta mudança de vida, diante destas práticas do mudar o meu modo de pensar, do empenhar-me a conhecer mais, amar mais e mudar estas práticas em mim, diante do modo como eu vivo, diante daquilo que eu faço, para que eu possa anunciar com a minha vida, para que nós possamos anunciar com a nossa vida a Cristo. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.